Assumo a tribuna nesta tarde de quarta-feira, uma quarta-feira de cinza, senador Paim, mas que está repleta de assuntos palpitantes que merecem uma opinião dos parlamentares. A primeira opinião que externo, ela está em sintonia com o início do pronunciamento de Vossa Excelência, que foi justamente a renúncia do Papa Bento XVI. Eu, tão logo tomei conhecimento do assunto, também postei no meu perfil no Facebook o impacto que senti, o quanto isso me chamou a atenção, porque não é fácil abdicar de poder. As pessoas podem fazer a avaliação que quiser, mas o fato é que estar investido no poder, com plenos direitos a usufruí-lo, e abrir mão desse poder em favor de um substituto que ainda não se sabe quem será, porque caberá ao conclave, com os mais de 120 cardeais, tomar essa decisão. E há interpretação de toda sorte, desde aquela relacionada ao estado de saúde do Papa, a sua situação em termos de idade, 85 anos, mas foi uma atitude corajosa, uma atitude honesta, uma atitude que chamou a atenção do mundo. Não é à toa que chefes de Estado de vários países se manifestaram, externando a sua surpresa, e até as autoridades do Vaticano também externaram a sua surpresa com a decisão do Papa. Então foi realmente uma atitude corajosa, e isso causou impacto. E vamos ficar na torcida, como brasileiros que somos, como latino-americanos que somos, para que a decisão do conclave, que deverá ser tomada ao longo do mês de março, porque ele vai renunciar formalmente, oficialmente, no dia 28 de fevereiro, então vamos aguardar que a decisão do conclave a ser tomada ao longo do mês de março seja uma decisão que menos europeizada e que possa dar uma atenção para o mundo, dar uma atenção para a África, dar uma atenção para a América Latina, e quem sabe não seja uma oportunidade da gente ter um Papa que represente os países dos povos menos favorecidos do mundo. E novamente surge a esperança de que a gente possa também ter um cardeal brasileiro que está uma conclave, e quem sabe, porque tem direito a voto e tem direito a ser votado, e quem sabe não seja essa uma oportunidade para a gente ter um Papa com maior relação, uma ligação mais direta com os povos latino-americanos, e quem sabe até um Papa brasileiro. Ouço com atenção, senador Paim. Senador Aníbal Diniz, que bom ver Vossa Excelência na tribuna falar desse tema que, de fato, deu uma chacoalhada no mundo. Eu falei sobre essa questão, o Flecha Ribeiro falou, e Vossa Excelência fala e já anuncia. Quando soube a notícia, já colocou no seu Face, no seu Twitter, a sua opinião sobre esse gesto, que foi um gesto bonito. Eu quero apenas cumprimentar pela expressão usada por Vossa Excelência. Quando Vossa Excelência disse que abrir mão do poder não é fácil, e não é mesmo. Homens e mulheres, quando chegam ao poder, tem até uma frase popular que diz que quer saber quem efetivamente é aquele homem ou aquela mulher, dê o poder a ele, para o bem ou para o mal, né? E quem está no poder, e um cargo de Papa, cargo mundial, é o número 1 do mundo, na concepção, claro, na Igreja Católica Apostólica Romana, e abre mão por entender que um outro, com mais saúde, com mais energia, eu diria com a mesma inteligência, mas com um grau de competência que talvez a renovação dá, né?
porque eu sempre digo, às vezes, não dá para achar que um líder, mesmo sindical, que ele fique no cargo até a morte, ele vai ter, e eu venho da área sindical, ele vai ter a mesma força que um outro que na caminhada foi também lá colocado para defender a sua categoria. E na questão do Papa, ele deu esse exemplo ao mundo, é um exemplo ao mundo que ele deu, e por isso eu cumprimento Vossa Excelência, já nessa primeira parte do seu pronunciamento, pela grandeza do pronunciamento. Nós não tínhamos usado essa expressão, abrir mão do poder. Só os grandes líderes é que abrem mão do poder, pensando no bem coletivo, no bem da humanidade. Parabéns a Vossa Excelência. Obrigado, senador Paim, por vossa contribuição. O que gostaria de externar, como externei no Facebook, foi que a gente se impacta com a decisão de tamanha magnitude, porque foi um gesto de extrema grandeza, ainda que alguns já comecem a fazer análises e tentem diminuir o ato, dizendo, ele fez a renúncia porque quer influir em vida na escolha do seu sucessor. Ainda que seja assim, foi um ato grandioso, foi um gesto grandioso, porque, repito, abrir mão de poder, abrir mão de prerrogativas não é fácil. E, por outro aspecto, quando ele faz uma confissão pública, uma confissão ao mundo, de que não se sente em condições físicas e nem com o mesmo vigor de saúde para dar conta da agenda que tem como Papa, e anuncia sua renúncia, é um gesto de extrema grandeza. E, ao mesmo tempo, nos põe a refletir, porque a vida humana é muito efêmera, e nós somos extremamente frágeis, somos fisicamente muito frágeis. Por uma bactéria qualquer que a gente possa ser acometido, a gente pode deixar de ter saúde e estar correndo risco de vida. E o Papa, ao fazer o seu anúncio, a sua renúncia do alto, do seu extremo poder na Igreja Católica, não deixa de ser um ensinamento para o mundo, uma demonstração de que nós precisamos conhecer os nossos limites. Nós precisamos olhar no espelho e nos darmos conta de que nós somos falíveis, somos limitados e temos que ter consciência disso. Então, fica aqui o meu reconhecimento, realmente fiquei impactado e acho que foi um ato que elevou imensamente a imagem do Papa. Eu acho que ele entrou para a história de maneira muito elevada. Ele entrou para a história de maneira altaneira ao ter assumido essa sua renúncia de maneira tão corajosa, tão honesta. Então, faço esse meu registro aqui, porque realmente fiquei impactado, independentemente de religião, porque é outro aspecto também a ser considerado. As pessoas falam, mas o poder quem tem é Deus, não podemos colocar o Papa como se estivesse acima. Não, ele tinha uma função institucional muito importante para o mundo. É o chefe da maior religião do mundo, religião católica apostólica romana. Ele tem um acúmulo cultural, e para se chegar àquela função, àquele posicionamento, ele passou por um estágio de uma vida de muitos estudos, de muita superação, de uma história que está no seu entorno para chegar onde ele chegou. Então, o nosso ato de respeito, o nosso reconhecimento é justamente porque ele não é apenas um representante da Igreja Católica, é um líder reconhecido mundialmente, e eu acredito que ele saiu maior após ter anunciado essa sua renúncia. Mas, senador Paim, eu estava acompanhando também com muita atenção o pronunciamento do nobre senador Flecha Ribeiro a respeito das preocupações que ele está apresentando em relação à nossa economia, a economia nacional. E, ao mesmo tempo, eu gostaria de fazer aqui um adiantamento já de uma série de pronunciamentos que eu pretendo fazer ao longo desses próximos momentos em que a gente vai estar aqui no plenário do Senado, que é justamente sobre os 10 anos do governo democrático e popular do presidente Lula e a presidenta Dilma, que nós vamos iniciar com um grande ato lá em São Paulo,
No dia 20 de fevereiro, agora, imagino que o senador Paim também vai se fazer presente. Tenho certeza que a presidenta Lula, a presidenta Dilma e o presidente Lula já confirmaram presença também. Os nossos líderes aqui no Senado e da Câmara também vão se fazer presentes, vão estar presentes governadores, prefeitos, e a militância toda do Partido dos Trabalhadores está sendo chamada para o início das comemorações, porque na realidade vai ser um conjunto de realizações para marcar as comemorações desses 10 anos. E a gente vai poder fazer uma leitura de Brasil, do que o Brasil avançou ao longo da sua história e do que foi possível estabelecer enquanto conquistas no período em que o presidente Lula esteve à frente da presidência, 8 anos, e agora, nesses 2 anos, concluídos já a primeira etapa do governo da presidenta Dilma, os primeiros 2 anos, somados, juntos, são 10 anos de experiência democrática e popular. E ainda, hoje, eu lia com atenção um artigo que tratava de algo surpreendente em relação à política brasileira. Como é que pode governos tão bem avaliados pela sociedade, pela população brasileira, como foi o governo do presidente Lula e como está sendo o governo da presidenta Dilma, serem governos tão atacados pela imprensa nacional? Como é que é? É uma dúvida posta, porque as pessoas não entendem. Como é que se tem um governo como o do presidente Lula, que consegue um feito de tirar milhões e milhões de trabalhadores, de pessoas que estavam abaixo da linha de pobreza e colocar numa condição de inclusão social, de inclusão socioprodutiva. Essas pessoas ganharam dignidade e por isso ele tem essa avaliação tão positiva, tanto ele quanto a presidenta Dilma. E ainda assim a imprensa nacional faz um esforço tão grande para apontar só os defeitos. Nós temos que reconhecer as nossas fragilidades. Ainda há pouco eu falava sobre o gesto grandioso do Papa ao ter renunciado, justamente porque ele reconheceu a sua fragilidade física, sua condição de saúde e fez uma renúncia. E acho que é salutar para uma análise política, para uma compreensão da política nacional, a gente ter noção dos nossos limites. E o Brasil, ele não é uma ilha isolada do mundo. Nós vivemos um momento de crise econômica que afeta quase todo o planeta. 2008, 2009 tivemos uma crise terrível. O presidente Lula conseguiu conduzir bem e conseguimos sobreviver a essa crise. Quando foi agora 2011, 2012, nós tivemos um recrudescimento dessa crise. E novamente a gente teve o Brasil sobrevivendo a essa crise. E como é que se sobrevive a uma crise, senador Paim? Fazendo aperto, fazendo ajustes. Se a gente continuar com as mesmas práticas, com as mesmas compras exageradas, ou com os mesmos níveis de investimento, a gente não consegue superar a crise. Então, a presidenta Dilma tomou atitudes muito corajosas para poder manter o país vacinado contra essa crise. Imagine só, quando a presidenta Dilma tomou uma atitude difícil de ser tomada, mas necessária, de reduzir o IPI dos automóveis, é claro que ela colocou em sacrifício o conjunto dos estados e colocou em sacrifício o conjunto dos municípios, porque reduziu a arrecadação, diminuiu automaticamente o repasse para estados e municípios. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que reconhecer de pronto que, se ela não tivesse tomado essa atitude, milhares e milhares de trabalhadores teriam perdido seu emprego da indústria automobilística. Então, ela tomou uma atitude como chefe de Estado, uma pessoa que está preocupada com o conjunto da sobrevivência do país. Se hoje nós temos um PIB que não foi o esperado, que foi muito aquém daquilo que foi projetado,
E isso é motivo de preocupação, sim, de todos nós, de todos os brasileiros, seja da oposição, seja da situação, mas nós temos que reconhecer que o Brasil cresceu pouco, mas não agrediu a condição de seguridade social de nenhum trabalhador brasileiro. Diferentemente do que acontece hoje na Espanha, diferentemente do que acontece em vários países da Europa, que têm os benefícios sociais sendo agredidos por conta da crise. E a presidenta Dilma teve a firmeza necessária para manter todos os direitos dos trabalhadores assegurados, sem mexer em um sequer dos direitos dos trabalhadores até aqui. E isso não é fácil, isso é muito difícil. Eu vejo o quanto está sendo criticada agora a gestão da Petrobras, dizendo que a Petrobras está sendo utilizada para manter o equilíbrio econômico, inclusive como instrumento de contenção da inflação. Eu perguntaria, a que serve uma empresa, um patrimônio nacional como a Petrobras, se não é também para acudir às necessidades do Brasil, da nação brasileira no momento de necessidade? Eu tenho certeza que a presidente Graça Foster vai conduzir competentemente a Petrobras para fazer ela novamente voltar aos seus patamares de lucro que teve no passado, porque nós tivemos realmente uma redução importante dos lucros da Petrobras no ano de 2012 comparado com 2011. Nós tivemos uma redução dos seus valores de venda, mas a Petrobras tem tido uma contribuição fantástica para o Brasil, e nós temos que entender que essa contribuição é fundamental para o bem-estar do povo brasileiro. Imagine se a gasolina estivesse custando hoje 5 ou 6 reais ao litro. Aí a Petrobras estaria dando um lucro extraordinário. Mas como é que estaria o cidadão brasileiro? Alguém que tem que ter a coragem, de segurar o freio da economia para o bem-estar de todos os brasileiros. E a Petrobras tem tido um papel fundamental nesse sentido. E nós não podemos condenar o governo do presidente Lula e o governo da presidenta Dilma por terem tido essa postura corajosa de defesa da nossa Petrobras. É certo que sempre temos que estar atentos no sentido de buscar os melhores ajustes, porque tem milhões e milhões de acionistas que precisam de uma atenção especial e precisam de tranquilização, porque essa postura, às vezes, no sentido de mostrar que a Petrobras está indo à deriva, isso pode causar, inclusive, uma depreciação da empresa, que é nosso maior patrimônio, tanto no plano nacional quanto internacional. Então, a gente tem que tomar todos os cuidados no sentido de não deixar que a Petrobras seja desvalorizada, porque há grupos econômicos que têm todo o interesse no sentido de ver a nossa Petrobras diminuída em termos de venda, em termos de valor real, para que ela possa vir a ser privatizada. E nós temos que fazer aqui um reconhecimento de que o presidente Lula e a presidenta Dilma têm tido uma postura muito ética, muito decente, muito honesta, ao manter o patrimônio nacional intacto a serviço do povo brasileiro, diferentemente do que fez o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso no momento em que processou-se a privataria tucana e fez com que grandes empresas do patrimônio nacional acabassem a serviço da propriedade particular, privatizando empresas que eram históricas e que tinham uma importância fenomenal para a economia e para o povo brasileiro. Ouço com atenção o senador Paulo Paim. Senador Aníbal Diniz, deixa eu, mais uma vez, fazer uma parte a Vossa Excelência, porque mesmo no meu pronunciamento eu dizia, fizemos muito, mas claro que sempre temos muito por fazer. E eu quero também me somar a Vossa Excelência sobre alguns dados. Quando a Vossa Excelência lembra a questão da miséria, foi nesse período que tiramos da miséria absoluta 30 milhões de brasileiros. Quando a Vossa Excelência fala da renda,
Nós podemos lembrar que, nesse período, o salário mínimo saiu de $60. Vossa Excelência lembra que eu fiz até greve de fome para o salário mínimo chegar a $100, e hoje ele vale em torno de $350, oscilando, claro, de acordo com a avaliação do dólar. Eu poderia lembrar aqui que nós mais do que triplicamos o número de alunos nas escolas técnicas. Alunos pobres. Nós mais que dobramos o número de espaço nas universidades, a partir da política do presidente Lula e da presidenta Dilma. Eu poderia lembrar aqui, principalmente na área do emprego, enquanto que Vossa Excelência lembra muito bem a Europa, os Estados Unidos da América, quando o desemprego na Europa se aproxima de 25%, 26%, 27%, nós estamos em 5%. Nós estamos quase que numa situação de pleno emprego. Quem tem curso técnico não está desempregado. Claro que temos que formar cada vez mais gente para entrar nesse espaço do mercado de trabalho. Claro que temos que ter preocupação com o amanhã e algumas medidas têm que ser tomadas. E por isso, a taxa de juros hoje, a não ser que alguém me prove o contrário, é a menor da história. E foi fundamental essa ousadia da presidenta Dilma. Por isso eu estou apenas me somando a Vossa Excelência. Eu entendi o pronunciamento do senador Flecha Ribeiro, mostrando preocupações, e Vossa Excelência mostra tudo o que fizemos, o que estamos fazendo, e claro que todos temos preocupação, porque queremos um Brasil cada vez melhor. Então é só, mais uma vez, meus cumprimentos pela grandeza e pela competência do seu pronunciamento, senador Aníbal Diniz. Muito obrigado mais uma vez, senador Paim. O que gostaria de fazer aqui, nesse momento, é um registro sobre a atual situação enfrentada pela Petrobras, cuja redução do lucro anunciado em seu balanço refletiu, entre outros, o impacto da defasagem nos preços dos combustíveis no Brasil e da desvalorização do real, que elevou os custos de importação da gasolina e do diesel. Reconhecemos o momento difícil da companhia e sabemos, como todos, do esforço que está sendo feito pelo governo e pela direção da Petrobras para superá-lo. Mas temos consciência também que não é possível para ninguém, em momento algum, deixar de reconhecer a inegável e vital importância da maior companhia aberta do Brasil, empresa que é responsável por 95% da produção nacional de petróleo e pelo controle das unidades de refino fornecedoras de grande parte dos combustíveis e derivados que abastecem o país. Por isso, vejo com preocupação o fato de que, nesse exato momento, ainda que parte do próprio mercado, investidores e analistas reconheçam o trabalho, a clareza e a transparência da gestão da presidenta da Petrobras, Graça Foster, esforço esse que permitiu, inclusive, a melhora nos resultados da companhia no quarto trimestre e mesmo com avaliações de que a empresa tem condições de melhorar sua capitalização e seguir para a recuperação gradual e consistente de seus resultados. Ainda assim, assistimos hoje uma corrida desesperada para críticas e acusações, principalmente aqui nesta tribuna. Nossa análise, sem ingenuidade, porque realmente nós temos problemas e temos que ter um tratamento transparente em relação a esses problemas. Nossa análise não ignora a real situação que a empresa atravessa hoje, nem a realidade de que o lucro de 2012 tenha sido o menor dos últimos 8 anos, nem a redução no pagamento dos dividendos aos acionistas, nem a dificuldade em aumentar a produção de derivados. Reflito apenas que hoje, ao mesmo tempo, há analistas, e cito aqui a recente opinião de um consultor para o setor de energia, há aqueles que sugerem que enfrentamos um cenário a mais, além das atuais dificuldades da Petrobras, um cenário do qual predominaria, e aqui cito, entre aspas, um interesse político de quem já quis privatizar a Petrobras, de diminuir os investimentos na empresa e assim enfraquecê-la, e a vontade de quem quer comprar ações mais baratas. Sempre haverá aqueles que vão acreditar nesse discurso de que a Petrobras está indo mal e vender os seus papéis. Será possível existir realmente essa questão?
de enfrentarmos, além das dificuldades de uma empresa estratégica, um movimento para tentar diminuir o valor e a imagem dessa empresa, interessaria a determinados grupos ou segmentos a diminuição de uma empresa que é fundamental para o país, não apenas na questão energética, mas que tem papel fundamental na produção de tecnologia, projetos, na geração de energia e no desenvolvimento de pesquisa? O próprio mercado, investidores e analistas reconhecem o esforço, a clareza e a transparência da gestão da presidente da Petrobras, Graça Foster, que nos permitiu, inclusive, a melhora nos resultados da companhia no quarto trimestre de 2012. A presidente da Petrobras é reconhecidamente competente, tem conhecimento do setor e está fazendo o esforço máximo e necessário para que a companhia supere com objetividade a adversidade atual. Temos fatores positivos para acreditar na recuperação da empresa, entre eles suas grandes reservas de petróleo e de gás natural em abundância. Temos pela frente também uma empresa que tem projetos ousados de investimento, que tem condições de recuperar o valor de mercado perdido nos últimos anos, que pode superar seu problema de caixa. O mesmo balanço de resultados financeiros e operacionais que explicitou as adversidades da Petrobras também contém dados muito positivos. A meta de produção estabelecida para o ano foi alcançada, totalizando 1.980.000 barris de petróleo por dia. A produção total de petróleo e gás natural da Petrobras foi de 2.598.000 barris de óleo equivalente por dia. A produção no pré-sal, em 2012, atingiu recorde diário de 214.000 barris em 27 de dezembro. Este montante representou 7% da produção de petróleo no Brasil na média do ano. Houve recorde de processamento de petróleo entre 9 e 12 de agosto, de 2.101.000 barris por dia. No ano, produção de derivados foi de 1.997.000 barris dia e as vendas no mercado brasileiro de 2.285.000 barris dia. Houve recorde diário na geração de energia de 5.883 megawatts em 26 de novembro e de entrega de gás natural no dia de 49,6 milhões de metros cúbicos dia em 11 de outubro. Os investimentos em 2012 totalizaram 84 bilhões 137 milhões de reais, sendo a maior parte dedicada aos segmentos de exploração e produção, 51%, e abastecimento, 34%. Os investimentos foram direcionados para o aumento da capacidade produtiva e a modernização e ampliação do parque de refino. Na área de exploração e produção, a Petrobras realizou diversas e importantes descobertas de petróleo e gás natural ao longo de 2012, com destaque para as novas fronteiras exploratórias e no pré-sal da Bacia de Santos. Recebeu 15 sondas de perfuração para águas profundas, totalizando 40 unidades no final do ano. Implementou o sistema definitivo no campo de Baleia Azul, no pré-sal de Campos, e iniciou o programa de aumento da eficiência operacional da Bacia de Campos. No segmento de abastecimento, continuam os investimentos para a modernização e ampliação do parque de refino. Entraram em operação 10 novas unidades de refinarias, com o objetivo de melhoria operacional, adequação ambiental das unidades e eficiência energética e flexibilização da produção de derivados. Além disso, em janeiro de 2013, a companhia iniciou o fornecimento de diesel S10 com baixo teor de enxofre para todos os estados brasileiros. Na área de gás e energia, para ampliar a oferta de gás natural no país, foi concluída a ampliação do terminal de regaseificação da Baía de Guanabara, de 14 milhões de metros cúbicos dia para 20 milhões de metros cúbicos dia. O início das operações do novo terminal da Bahia, com capacidade de 14 milhões de metros cúbicos dia, está previsto para 2013. São medidas de peso e de consistência. Há muito trabalho a ser feito, é verdade, mas acreditamos na empresa, acreditamos na seriedade de sua gestão e acreditamos em um futuro mais positivo em breve. Aliás, acreditamos em um futuro mais positivo para todo o Brasil.
Justamente nesta quarta-feira, de término do Carnaval, está publicado no jornal de grande circulação uma entrevista da ministra da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, com uma avaliação sensata e realista a respeito do atual momento que vivemos, no qual sentimos preocupação com a inflação e temos um crescimento não tão forte do nosso produto interno bruto. Ela disse que está otimista com o 2013 porque o país tem bons resultados. Tem a menor taxa de desemprego da história, tem redução sistemática da miséria, redução nas taxas de juros, investimentos estrangeiros expressivos no país. Isso tudo é verdade e pode ser constatado por qualquer brasileiro. Também é verdadeira a avaliação de que, no ano passado, o governo tomou as medidas necessárias para a retomada do nosso crescimento econômico, desoneração tributária, estruturação de programas de infraestrutura, financiamentos com redução de taxa de juro. A ministra Gleisi Hoffmann lembrou também que o ano de 2012 foi profícuo em medidas gerenciais, com o lançamento do novo marco de portos, do programa de investimento em aeroportos, em rodovias e ferrovias e ainda a prorrogação dos contratos de energia elétrica. São medidas que terão grande impacto para o país e são medidas que darão seguramente um retorno positivo para os próximos anos. Estamos no caminho certo e dele não podemos nos afastar. Gostaria, senhor presidente, concluindo essas minhas palavras, de dizer que a situação do Brasil, ela é sempre uma situação que requer a preocupação de todos os brasileiros. E a gente, como cidadãos brasileiros que ocupam uma função parlamentar aqui no Senado, nós temos por obrigação de refletir permanentemente essa situação. E o que estamos aqui para fazer é que precisamos, oposição e situação, base de apoio do governo, precisam ter um diálogo permanente com a sociedade para retratar o Brasil exatamente como ele é e a gente poder, na medida do possível, a partir desse diálogo, encontrar os melhores caminhos, sempre trazendo para cá, para esta Casa de Leis, que é o Senado Federal, a responsabilidade de assumir as suas responsabilidades, como é a questão do Pacto Federativo, tão bem mencionada aqui pelo senador Paim e também pelo senador Flecha Ribeiro. E nós temos, sim, a obrigação de tratar do Pacto Federativo e, principalmente, nesse início de ano de 2013, porque ano de 2014 é ano eleitoral, então terão todas as desculpas para os assuntos não serem tratados com profundidade em 2014. Portanto, esse ano de 2013 é um ano decisivo para a questão do Pacto Federativo e nós temos que levantar a nossa voz, lideranças de todos os partidos, para que a gente aprofunde essa questão do Pacto Federativo nesse ano de 2013 aqui no Senado Federal. Era o que tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado pela